Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. E a partir de agora estamos iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Queremos aqui agradecer a você, sintonizado, portanto, no nosso programa. Você que está sintonizado na 104,7 FM, como também está nos assistindo pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. E hoje o assunto que nós vamos estar abordando é um assunto que, com toda certeza, mexe com todo mundo. É a questão, portanto, do transporte público. Afinal, o transporte público focando aqui a nossa capital federal, como também a região do entorno. É um transporte que atende à demanda em termos de qualidade, em termos de quantidade, como também em termos de pontualidade. Pois bem, nós vamos então hoje conversar com especialistas no campo do direito, no campo trabalhista, especialistas também no transporte público, enfim, para deixar você realmente com muitas informações para poder também participar de debates, de certa forma também fazer com que a sua solicitação alcance as autoridades públicas desse setor. Nós temos inclusive a partir de agora perguntas que são encaminhadas de forma bem antecipada, portanto, aqui para a nossa Rádio Justiça. Você que está conosco, é só encaminhar, portanto, aí o seu questionamento para o Instagram aqui do nosso programa, que é @Rádio e TV Justiça, tudo junto. Rádio e TV Justiça é o nosso Instagram. Você encaminha e, evidentemente, que nós vamos fazer chegar a sua colocação até os nossos convidados, como também a nossa convidada, que a partir de agora eu vou então cumprimentá-la, como também cumprimentar os demais convidados. Começo então com a doutora Adriana Modesto, ela é doutora em transportes, Doutora Adriana, é sempre muito bom tê-la aqui nos estúdios da Rádio e TV Justiça. Muito obrigado pela gentileza. Boa tarde para a senhora. Para mim é uma grande satisfação, reforçando a brincadeira que eu fiz com você, Walter? Promessa feita, promessa cumprida. Nosso amigo Wesley chegando aí, um especialista também na área de transporte, transporte público coletivo. Para mim é uma satisfação, agradecendo também o convite da Ana. E se você me permite, Walter, além de cumprimentar a sua audiência diversificada, qualificada e que vive tanto os sabores bons e os dissabores do transporte público coletivo, eu queria deixar um salve aqui porque a gente pensa em transporte público, e a gente precisa pensar o sistema contemplando todos os sujeitos que fazem, todos os atores que compõem, E a gente fala da população, a gente fala do usuário cativo do transporte público coletivo, a gente fala do Estado, a gente fala dos operadores, mas não podemos nos esquecer dos trabalhadores dos transportes. Então, eu queria saudar aqui dois trabalhadores, na verdade são três, Eu queria saudar aqui o Dedé, que faz conduz, ele permitiu que eu chegasse até aqui. Aposto que a senhora andou com o Dedé hoje, Sim, no ônibus. Ando sempre. Para chegar aqui, então eu peguei dois transportes, Sim. O BRT e o ônibus convencional, O Dedé do BRT Sul é um motorista, super cobrador? Gentil. O cobrador não precisa, porque a gente passa pela BRT não precisa. BRT, Não tem cobrador. Não tem cobrador, mas aí, vindo para cá, e aí já da TCB, eu queria agradecer também, chamar a atenção para o trabalho super gentil e que faz parte também desses profissionais que promovem, nossos deslocamentos de forma gentil, de forma segura, mas que a gente sempre pode melhorar, o Zé Luiz da TCB e também o Valdemar, que é o seu cobrador, Porque ali é a dupla dinâmica, Então, a gente sempre tem que pensar que quando a gente fala em transporte público coletivo, são todos esses atores e a gente busca, em alguma medida, você abriu a sua fala mencionando em algum sentido a parte da qualidade, A gente busca o quê? O atendimento do desejo, da satisfação de todos os elementos que compõem o sistema. E através dos dois a gente cumprimenta todos os trabalhadores no sistema de transporte público, como também no setor ferroviário, no caso aí o metrô, que nós
temos aqui. Muito obrigado. Obrigada. Deixa eu também cumprimentar o doutor André Santos, ele preside a Comissão de Direito do Trabalho da OAB, aqui da nossa capital federal. Evidentemente que essa questão também aí dos rodoviários, nós temos aí muitas ações, muitas questões trabalhistas, por isso o doutor André está nos dando a honra de estar conosco também nesse debate. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Walter. Extremamente feliz com o convite, agradeço imensamente, espero poder somar e cumprimento também todos aqui que estão aqui conosco, cumprimento os nossos ouvintes, tanto pela rádio quanto pelo canal do YouTube, e espero que seja uma tarde profícua, de muito aprendizado. Para mim eu já tenho certeza que vai ser, porque meus colegas aqui têm currículos vastos, e com isso eu espero que será uma tarde de muito aprendizado. E aproveitando então o gancho, digamos assim, da doutora Adriana, eu vou cumprimentar, como ela cumprimentou, eu vou pedir licença, viu, Walter, para cumprimentar um metroviário e, na pessoa dele, cumprimentar todos os metroviários, porque nós mencionamos os rodoviários e eu tenho um amigo que é metroviário, então, na pessoa dele, Júlio Lima, eu cumprimento todos os outros metroviários aqui do Distrito Federal e do Brasil como um todo. Júlio, um abração. Um abração. Muito boa tarde a todos. Isso. Deixa eu cumprimentar também o doutor Samuel Morgan. Doutor Samuel, ele é observador certificado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele é conselheiro titular do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, tem a sigla CONTRANDIF, e mestrando em Engenharia dos Transportes pela UNB. Também seja muito bem-vindo, doutor Morgan. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, né, para essa conversa hoje à tarde. Boa tarde aos ouvintes, a quem nos acompanha pelo canal do YouTube, né, a todos os trabalhadores, né, do sistema de transporte público, metroviários, rodoviários, enfim, e toda a população que usufrui, né, e usa esses modos de transporte, né? Então, temos muito a conversar, né? Creio que o Walter vai saber conduzir bem a nossa conversa. São muitos assuntos para apenas 2 horas de conversa. Então, eu coloco-me à disposição para poder participar, aprender e contribuir. Tá certo. Deixa eu também cumprimentar o doutor Danley, doutor Danley Frota. Ele também é advogado, especializado também em vários setores, e inclusive vai estar nos dando a honra de participar conosco desse debate sobre transporte público, que é um assunto que interessa com toda certeza a toda a nossa população, né, doutor Danley? Também seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a todos os ouvintes, a todos aqui presentes. É uma satisfação enorme estar aqui presente, já sou um ouvinte assíduo daqui e espero colaborar, e tem muito a ser agregado na conversa de hoje. Com toda certeza. Doutor Wesley Ferro Nogueira, você não imagina, doutor Wesley, a torcida que está aí, o doutor Wesley, já está chegando, está ali. E quando o senhor chegou, foi uma alegria aqui no estúdio, né? Doutor Wesley Ferro Nogueira, ele é secretário executivo do Instituto Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte. Ele é conselheiro do Conselho de Transporte Público aqui da nossa capital federal e também do Conselho de Trânsito também aqui da capital federal, e com conhecimento vasto também do transporte público na região do entorno aqui da nossa capital. Doutor Wesley, também seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Ô Walter, eu que agradeço. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da rádio, quem acompanha pelo YouTube. Quero saudar aqui meus colegas aqui de bancada hoje nesse programa, meus amigos aqui, o Samuel Morgan e a Adriana Modesto, né, que a gente já tem uma convivência aqui nessa luta em defesa da mobilidade urbana. Saudar aqui também os nossos advogados, representantes da OAB, né, o André e o Danley, e agradecer aqui pelo convite, né, a rádio que gentilmente nos convidou, agradecer também a Ana Cláudia, com quem eu fiz contato, e aproveitar esse primeiro momento aqui de saudação à cidade, né, a gente saudar os usuários do sistema de transporte público aqui do Distrito Federal, essas pessoas que vivem o dia a dia, que conhecem a realidade do nosso sistema de transporte público, e também o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, né, o Citrater, que faz um trabalho importante em defesa do direito dos trabalhadores, né, que faz uma luta também pela melhoria da mobilidade urbana aqui do Distrito Federal. Não é uma luta só em defesa
de uma categoria econômica específica, mas defesa de um sistema de transporte público, né? Então, em nome do sindicato, quero cumprimentar os trabalhadores em transporte aqui no Distrito Federal. Então vamos equilibrar também, cumprimentar o pessoal do Sindicato das Empresas de Transporte Público também, né? Com toda certeza também tem o seu, no caso, o seu empenho, né? Para que possamos ter um transporte de qualidade aqui na capital federal. Bom, então vamos nós aqui, uma pergunta bem singela, bem simples. Transporte público na nossa capital federal, como também no entorno, deixa o passageiro feliz? Eu começo com a senhora, doutora Adriana. Quando a gente pensa na questão da qualidade do serviço, né, a gente precisa avaliar do ponto de vista da operadora, né, do próprio Estado, da sociedade, né, da população que faz uso do transporte público de forma eventual ou nem utiliza, e daquele usuário cativo, né? Sim. Então, eu gostaria de relacionar aqui alguns itens, né, que determinam a percepção, né, com relação à avaliação do transporte. E aqui a acessibilidade, a frequência, o tempo de viagem, né? Quanto maior o tempo de viagem, quanto mais conexões você precisa fazer, isso vai impactando também na sua percepção com relação à qualidade, à própria lotação, a confiabilidade, a segurança, as características do veículo, se ele é mais ou menos confortável, né? E aí também tem a questão do tempo de vida útil, né? do veículo, né? Os sistemas de informações, a conectividade, o comportamento dos operadores, dos demais usuários também, né? O estado das vias e a própria tarifa. Então, esse conjunto de variáveis vai influenciar na nossa percepção. Se eu faço uso do transporte de forma eventual, não no horário de pico, é possível que a minha percepção seja uma diferente daquele que precisa pegar o veículo, né? O transporte 5 horas da manhã, muitas vezes num ponto de ônibus com uma infraestrutura precária, né? Então, esses vários elementos vão determinar. E tem outro fator também. A gente sempre tem que pensar que a gente fala numa perspectiva metropolitana. Muitas vezes eu faço o meu deslocamento, por exemplo, das cidades que compõem a área metropolitana de Brasília, até Brasília, e depois promovo meu deslocamento para inteirar minha viagem, né, meu itinerário todo aqui dentro. E aí, eu queria trazer uma experiência pessoal, se você me permite. A senhora que manda. E não foi baseado em estudo, mas uma percepção pessoal. Eu sou residente numa localidade que, na época, né, da implantação do BRT, ficou um tempo sem... Porque o que acontece? Você pensa na infraestrutura e você pensa na operação. Tinha sido concluída a infraestrutura, mas não a operação. Então, né, o terminal que fica a 1 quilômetro, né, a estação que fica a 1 quilômetro da minha casa, não funcionava. Então, eu precisava me deslocar cerca de 6 quilômetros, mais ou menos, né? Então, para que eu conseguisse chegar em casa, mesmo residindo no Distrito Federal, eu tinha que pegar o ônibus que servia o entorno, Céu Azul, porque eu não tinha disponibilidade, porque a operação não estava operando ainda, né? E o que me chamava muita atenção é que eu saía da Universidade de Brasília, na época eu ainda estava fazendo o doutorado, subia até a L2, pegava meu ônibus até a rodoviária. E eu tinha uma percepção. Bastava eu cruzar as faixas que ligavam, né? Acho que são 6 faixas, né? Do eixo monumental, acho que são 6 faixas. E seguia até o Turing, onde funcionava, né, o transporte para o entorno. Parecia que eu tinha um abismo social, assim, 2 categorias de população. E não pode ser dessa forma, né? Todos somos usuários, né? Então, eu conseguia perceber isso. Um transporte ofertado de uma forma tal, e bastava eu cruzar, né? E aí a gente tem que ter a perspectiva de regionalização também. Bastava eu cruzar e a realidade era outra,
né, bem diferente. Mas ainda que eu percebesse esse abismo, né, desse tratamento diferenciado, como se os moradores do entorno fossem uma segunda categoria, eu percebia uma solidariedade e em certa medida, Wesley, eu sei porque a gente discute muito sobre isso, a gente milita muito em favor dessa melhoria, a gente briga, né, nesse sentido, um certo conformismo. Sabe por quê, Walter? Por quê? E colegas e amigos e audiência. Porque eu acho que precisa, em alguma medida, fortalecer a participação e o controle social. Só que a pessoa que sai lá do entorno, ela sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, chega em casa tão tarde que ela não tem nem como reunir condições para se empoderar e participar nas arenas decisórias e se fazer ouvir. Então, essas pessoas, eu nunca vou saber qual é a percepção delas quanto à qualidade desse serviço. Eu só sei, sabe quando? Quando eu vou para a rodovia, porque a tarifa aumentou e é um só dos elementos que determinam a qualidade do serviço, eu coloco fogo no meio da rodovia dizendo, olha, eu não dou conta de pagar essa tarifa. Por isso que aqui eu declaro mais uma vez a minha admiração por todo o esforço que o MDT tem feito em favor de um sistema único, né, de mobilidade, porque vai atender justamente os segmentos mais vulneráveis. Aqui eu trago como referência, para mim, minha Bíblia, né, que é o transporte público urbano do Coca e do Torres, e que tem um prefácio do nosso vice-presidente, dizendo o transporte público é o transporte mais democrático e seguro desses segmentos sociais mais vulneráveis. Sim, tem N defeitos, mas aquele usuário ele não precisa ter um carro e nem ter condições, precisa ter recurso para garantir a manutenção do veículo. Então, assim, ele é democrático, sim, e a gente tem a possibilidade de democratizar ainda mais. Deixa eu buscar também o doutor André, com a visão mais voltada, acima de tudo, né, para o pessoal que movimenta o transporte público, no caso, são os trabalhadores, são os rodoviários, temos a figura do cobrador, temos a figura também, portanto, aí do motorista, que são atores importantíssimos e fundamentais, como também temos os operadores também do metrô, enfim, cada um dentro, portanto, aí da sua função. Quer dizer, dentro dessa questão que nós estamos buscando aqui da felicidade, eu imagino, é o ônibus trafegar dentro da sua normalidade, chegar no seu trajeto na hora determinada, evidentemente, sair também na hora certa, estar limpo, quer dizer, evidentemente que para que tudo isso aconteça, evidentemente que tem que combinar, né, para não ter engarrafamento, para não ter acidente, então tem várias questões que de alguma forma terminam, portanto, aí fazendo com que o trajeto, a viagem não seja finalizada no seu tempo correto. Agora, evidentemente também que essa relação motorista, cobrador, passageiro, nós temos aí, enfim, trabalhadores de excelência extremamente elogiados, como também em qualquer outra categoria, temos também aqueles que de alguma forma não entenderam o espírito realmente da sua função e, acima de tudo, de fazer com que o transporte seja, acima de tudo, humanizado. Essa questão, para que o passageiro de alguma forma esteja feliz na sua viagem, é importante também que essa felicidade também esteja com o motorista, com o cobrador, doutor André? Sim, sem dúvida. É claro que se o empregado sai de casa transbordando felicidade, o dia dele vai ser melhor e, por consequência, o atendimento dele a essas pessoas, a esses usuários, também será melhor. E agora, já trazendo para mais, aprofundando a sua pergunta, se hoje esses trabalhadores são felizes, assim, na minha percepção, pela minha experiência, ainda tem muito o que se fazer. Já melhorou, é claro. Assim que eu cheguei em Brasília, em 2005, se via muito aqueles ônibus com o motor na frente. E isso, depois de uma certa idade de trabalho, a gente viu várias ações discutindo acidente de trabalho, porque o motorista, o cobrador, adquiria uma certa surdez e ficava surdo. E aí, com isso, esses empregados entravam com reclamações trabalhistas, com toda razão, alegando essa doença ocupacional e recebia lá suas indenizações. E aí, até por conta da força sindical que tem aqui e em todos os demais estados, isso foi alterando, as condições de trabalho desses empregados foram ficando, digamos assim, cada vez mais
melhor. Então hoje nós não temos mais, pelo menos aqui em Brasília eu não conheço nenhum, e aí os colegas que têm com uma experiência mais na prática vão poder nos dizer. Mas hoje os ônibus não têm esse motor na frente, então é lá atrás, e com isso o motorista ele consegue trabalhar sem este problema que era do barulho. Agora, a pressão que esses empregados sofrem ainda é muito grande, viu, Walter? A pressão principalmente por conta do horário. Então ele sai, um exemplo, ele sai 7h05 da rodoviária, ele tem que chegar às 7h50 lá na rodoviária do Gama, por exemplo. 7h55 na rodoviária lá de Riachundo, um exemplo. E aí, com isso, ele, se tiver um pouquinho o trânsito engarrafado, ele começa a ficar estressado. Olha, eu vou chegar atrasado, meu empregador vai me... eventualmente eu vou receber uma advertência, eu vou ser penalizado por isso. Então, eu penso que já melhorou muito, já foi muito melhorado nessa questão do transporte público aqui para os empregados, mas ainda tem muito a ser melhorado, sobretudo na questão da remuneração, né? Na questão da remuneração desses empregados, na questão da valorização desses empregados. Deixa eu buscar também o doutor Samuel Morgan. Ainda nessa mesma questão, né, da felicidade. Quer dizer, quando a gente fala felicidade, para saber se evidentemente o senhor também já entendeu, como os demais aqui já entenderam, todos entenderam, se de fato o passageiro, de alguma forma, ele se sente, de certa forma, atendido no transporte público aqui da nossa capital federal, na questão da qualidade, pontualidade, enfim, nesses termos, e principalmente segurança. Tanto que recentemente tivemos 2 acidentes, enfim, chamaram muito aqui a atenção e com muita repercussão. O primeiro foi a locomotiva que praticamente bateu, chocou, portanto, aí num coletivo, matando, portanto, aí uma pessoa. E um ônibus clandestino que tombou, matando também aí várias pessoas ali no trajeto Ceilândia-Taguatinga, enfim. Quer dizer, também nessa mesma linha da felicidade. Quer dizer, ainda falta muito para ser feliz ou já estamos dentro da felicidade, sendo transportados com a felicidade, doutor Morgan? Walter, obrigado pela condução, pelo levantamento dessa bola aí para eu poder cortar. Tem um autor que ele fala que o nosso erro é tratar a mobilidade sob o ponto de vista único, né? Que hoje nós, né, de uma forma geral como sociedade, tratamos a mobilidade urbana sob a perspectiva do carro, né? Se eu consigo deslocar mais rápido com o carro, quanto tempo eu chego em casa, e a gente esquece que não é só o veículo, né? A gente tem o transporte público, ele está lá justamente para ser a prioridade, né? Tanto o transporte coletivo, quanto os deslocamentos, né, a pé ou por bicicleta, enfim, né, não motorizados. Então começa aí, né? A gente tem que achar uma solução que ela contemple a integração entre todos eles, mas a gente tem que inverter essa pirâmide que hoje coloca o veículo, né, o particular, o carro, como no topo da pirâmide. Quando a gente começar a inverter essa pirâmide, a mobilidade, né, urbana, ela vai começar a melhorar, o acesso à cidade começa a melhorar, e com o acesso à cidade, essa felicidade começa a se tornar mais aguçada, né? Então, eu vou trazer aqui 2 dados, aqui falando em termos gerais, né, em termos de Brasil, né, que são um recorde de gênero, que a gente sabe que as mulheres são as principais usuárias, né, do transporte coletivo, mas as mulheres, elas têm um grande detalhe, assim, né? Foi feita uma pesquisa aqui pela Agência Nacional de Transportes Urbanos, e ela mostra que 41% das mulheres, né, elas encaram como o principal desafio, o principal motivo para ela não pegar um ônibus, por exemplo, que é justamente a questão da privacidade e segurança dentro desses de transportes coletivos. Então, é um ponto que tem muito a melhorar. 97% das mulheres entrevistadas colocam como tendo sido passado por algum assédio sexual durante algum momento de sua vida. Então, assim, a gente já começa por aí, a já entender, a doutora Adriana já colocou diversos fatores, como paradas de ônibus, né, em mau uso, é feita a derrubada de uma parada de ônibus, mas é construída outra no local, mas que não atende ainda, né? Em época de chuva, igual estamos vendo em Brasília, né, o passageiro, ele toma chuva de todo lado. O trajeto até a parada de ônibus é um trajeto que, por vezes, tem que passar por meio de um lote vago, né, um local que não tem uma calçada apropriada. Então, vão se somando inúmeros fatores
que na conjuntura a gente não tem essa felicidade atingida. Agora, se a gente for para o papel, né, para a legislação, a gente tem, né? A legislação ela é muito completa, né? A gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu fiz questão de trazer ela impressa, porque ela é um papel claro, né? Como toda legislação tem muito espaço para melhorar, mas ela traz aqui uma riqueza de detalhes e de instruções que ela, né, sob o ponto de vista teórico, é um mundo quase que ideal, né? Não sei se os colegas aqui concordam. Mas dentre um dos direitos, tem vários, aqui tem uma seção, um capítulo específico para direito dos usuários, né? Como o primeiro deles é receber um serviço adequado, né? Aí eu volto a pergunta para vocês. Vocês acreditam que nós temos um serviço adequado sendo prestado? E se não temos, o que dá para ser feito, né? Porque não é simplesmente jogar ao vento todas as nossas reclamações, né? Existe por trás toda uma conjuntura para ofertar esse serviço, né? Uma concessão de um serviço público, né? O município vai ter um prestador de serviço, as empresas de transporte coletivo. Então, como que é feito esse processo de instrução? O que contém esses documentos? Isso tudo tem que ser feito de uma forma bem técnica, a contemplar tudo que a gente está falando. E, por vezes, a gente não tem capacitação, às vezes, dos servidores, né, por má vontade, às vezes. Então, a gente cai, né, Dr. Wesley, naquela percepção de sistemas seguros, responsabilidade compartilhada. Todos temos a nossa parcela de contribuição a dar, né? Todos somos responsáveis de alguma forma, talvez uns mais, outros menos. Mas, se cada um fizer a sua parte, a tendência do serviço é elevar a qualidade. Mas, por vezes, a gente não está conseguindo integrar as nossas responsabilidades. Tá? Então, não é uma questão de simples solução, mas quando a gente percebe, né, pelos dados até que eu trouxe, tem vários outros, poderia passar a tarde aqui, né, doutora Adriana citando, a gente percebe que essa felicidade ainda não está pelo meio do caminho. Doutor Danley, quer dizer, a felicidade está eu pegar o meu carro e fazer o meu trajeto diário de casa até o meu local de trabalho, pegando uma estrada-parque, ou então pegando uma rodovia. Ou eu poderia ser mais feliz se estivesse dentro de um ônibus confortável, sabendo que o trajeto vai ser perfeito, que eu não vou me atrasar, a não ser que aconteça algo inesperado. Enfim, quer dizer, a felicidade está mais eu dirigir o meu carro, eu estar mais dentro de um transporte coletivo. Na verdade, eu acho que a felicidade ela está diretamente ligada com o conforto. Eu, como morador do Gama, que estou vindo trabalhar aqui na Asa Sul todos os dias, por diversas vezes desejei estar dentro de um ônibus, porque ele chega mais rápido ao Gama, no horário de pico, do que eu no meu próprio carro. Por diversas vezes, muito de acordo com a quantidade de carros, quantidade de famílias, que normalmente tem mais de um carro por família. Isso acaba superlotando o sistema do Distrito Federal. Por diversas vezes, os ônibus acabam sendo mais úteis com relação ao tempo que você chega ao seu destino. Com relação aos ônibus, eu vejo que existe bastante coisa a melhorar também, mas acaba que se é um dos principais meios de transporte. Com relação à felicidade, é extremamente importante de que todos os passageiros tenham as condições ideais de segurança. A gente vê muitos casos de importunação sexual, por exemplo, é algo gravíssimo, mas que os passageiros também tenham a capacidade de chegar nos horários precisos, nos seus trabalhos, nas suas residências, e que aconteça o desafogamento das vias do Distrito Federal, porque isso acaba atrapalhando o trânsito como um todo. Com relação à felicidade, voltando ao primeiro ponto, o conforto e o objetivo, que é chegar com segurança e no horário desejado no seu local de destino. Perfeito. Doutor Wesley, quer dizer, não é de hoje, né, que a gente percebe os ônibus extremamente lotados. Não importa se da região do entorno para o Distrito Federal, ou então o inverso, ou o transporte público dentro do Distrito Federal. Uma das marcas é justamente essa, né? Ônibus com aquela expressão parecendo uma lata de sardinha. Interessante que hoje, atravessando ali a W3 a pé, o ônibus parou justamente no ponto, e quando abre a porta, a primeira visão que eu tive foi uma senhora sentada de forma totalmente desconfortável
no degrau de descida do ônibus. Evidentemente que ela não estava feliz ali naquela situação. E essa situação não é de hoje. Ônibus lotado, ônibus, de certa forma, causando total desconforto. Quer dizer, chovendo, vidro fechado para não molhar dentro. E qual seria a alternativa para que o pessoal pudesse respirar um ar melhor, um ar mais puro? Será que um ônibus daria condições para que isso pudesse acontecer? E outro ponto também que eu observo muito, que eu acho que é uma incerteza, uma intranquilidade do passageiro ou da passageira, é que quando vai encostando aquele ônibus que a pessoa vai embarcar, ela corre atrás do ônibus. Ou seja, deixa eu pegar isso, porque senão o outro vai demorar muito a passar. Ou seja, sinal de que o intervalo de um ônibus para o outro é muito grande, não importa se é no Distrito Federal ou então no entorno. Também gostaria de ouvir do senhor, quer dizer, a gente corrigindo esses e outros pontos, poderíamos ter os passageiros mais felizes, como também a equipe de motorista e cobrador também mais tranquilos, na certeza que estariam prestando ou que estão prestando um bom serviço, Dr. Wesley. Walter, primeiro, se você que me permite, eu gostaria de fazer uma breve apresentação rápida aqui do MDT, que é a entidade que eu represento. Sim, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte. Ao Transporte Público de Qualidade, o Instituto MDT, né, a sigla. O MDT agora em setembro completou 20 anos de história. 20 anos em defesa do sistema de transporte público, da mobilidade urbana. E nós, até por nosso compromisso técnico com a defesa dessa política pública, nós temos a obrigação moral de trazer alguns elementos para a discussão, né, quando se debate o sistema de transporte público dentro de um determinado território. Pois não. A gente precisa trazer elementos que possam ajudar as pessoas, a sociedade, não só os usuários, mas a sociedade toda a compreender a complexidade desse sistema e as questões que estão diretamente relacionadas a ele. Se a gente pega aqui, por exemplo, o sistema do Distrito Federal e quem conhece o sistema, quem é usuário do sistema, a gente faz uma comparação entre o modelo atual operado e o modelo que operava antes dessa licitação, a gente percebe que houve uma quantidade grande de avanços, né, em relação àquele sistema que nós tivemos operando durante muitos anos aqui. Primeiro que era um sistema que não tinha contrato, né, era uma operação indefinida por tempo indefinido e em que você não tinha, em função de não ter contrato, você não tinha como estabelecer obrigações para os operadores, né, para as empresas concessionárias daquele serviço. A licitação em 2012, que é uma coisa que nós defendemos, e o MDT produz muito conteúdo técnico, a Adriana conhece o nosso trabalho, o Samuel está conhecendo um pouco mais agora, mas a gente tem um compromisso de produzir informações, né, que possam trazer subsídios para a sociedade compreender essas questões todas, né, que são complexas, não são fáceis de serem entendidas, mas a nossa obrigação é essa. Então, a licitação foi um ponto de ruptura dentro desse processo do transporte público aqui no DF. Foi um momento importante que houve uma opção de uma decisão política de implementar um novo tipo de modelo de transporte público, introduzindo questões, né, o Morgan trouxe aqui a importância da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A política foi implementada em 2012. Antes mesmo da implementação da política, questões que estavam inseridas na Política Nacional de Mobilidade Urbana, o GDF, naquele momento, decidiu antecipar medidas que estavam propostas na Política Nacional e introduzir no edital de licitação, naquela licitação que foi feita em 2012 aqui no Distrito Federal. Então eu digo, por exemplo, especificamente, que foi uma decisão importante e a pandemia reforçou a importância dessa decisão, que foi separar o que a gente chama de tarifa técnica, uma tarifa de remuneração das empresas, é o custo do sistema, e a tarifa paga pelo usuário. Essa foi uma decisão política. O GDF resolveu adotar essa decisão partindo do princípio seguinte: transporte é um serviço essencial. Depois, anos depois, em 2015, ele foi assegurado na Constituição, que aí estamos na área aqui dos nossos colegas advogados, como um direito social, está lá expresso no artigo 6º da Constituição, como um transporte é um direito social, como saúde, como educação, como assistência social. Então, essa importância do transporte faz com que o Estado, né, ele é um direito da população, um direito do usuário, mas ele é, antes de tudo, um dever do Estado.
Então, na licitação, essa opção foi feita, esse modelo foi adotado lá, e aí o sistema de transporte público do Distrito Federal é subsidiado, né? Então, toda vez que o custo do sistema ele não a receita tarifária, a receita arrecadada com o pagamento que o usuário faz, ela não é suficiente para poder bancar o custo do sistema, o que o GDF faz? Ele vem e aporta recursos públicos, né? O chamado, que vocês, né, devem ouvir com muita frequência, o chamado subsídio público. Então, o subsídio ele é importante porque ele reforça esse papel que o Estado tem, essa obrigação do Estado. E aí só 2 lugares no Brasil fizeram essa opção. Foi Brasília, foi aqui o Distrito Federal e foi o município de São Paulo. Quando a pandemia chega, Walter, o que acontece? O número de passageiros cai, você é obrigado, o sistema de transporte público é obrigado a manter um nível de oferta em cima para poder, inclusive, cumprir as exigências da política sanitária, de distanciamento, e você perde receita tarifária. Então, quem não tinha esse modelo de separação entre as tarifas de remuneração e a tarifa usuário, sofreu, sistemas entraram em colapso, teve sistemas que pararam, né? As prefeituras, gestores tiveram que intervir para poder bancar aquele sistema. E o que nós percebemos no DF e em São Paulo? Foi exatamente um sistema que operou sem grandes dificuldades. E não é coincidência o fato de ter subsídio, que conseguiram bancar esses sistemas durante aquelas fases, aqueles períodos mais críticos da pandemia, quando a receita, a demanda de passageiros cai, né? Então, assim, isso foi um avanço para o sistema de transporte público, assim como foi um avanço aqui no sistema o fato de ter entrado em operação uma frota 100% 0 quilômetro. Aquela licitação exigiu que a frota fosse totalmente, integralmente 0 quilômetro. Quando o senhor fala na frota 0 quilômetro, quer dizer, por acaso também ontem eu vendo uma imagem recuperada de ônibus circulando aqui na capital federal da década de 70 e evoluindo também para 80, aí me chamou a atenção que o modelo não diferenciou muito não, né? Ou seja, o pessoal critica muito o modelo do ônibus aqui na capital federal, que demonstra, assim, eu não sei se uma falta de conforto, mas aquele estilo já antigo. Claro que o motor estava na frente e veio para trás, mas aquela história, quem senta atrás também paga o pato, né? Paga o preço também muito alto, e geralmente o pessoal gosta de concentrar atrás, que é por onde vai desembarcar também. Quer dizer, quando o senhor fala justamente nessa questão do modelo da modernidade, quer dizer, não passou da hora de a gente também pensar numa modelagem, né, de ônibus que dê mais conforto, mais tranquilidade para as pessoas trabalharem ou viajarem nessas suas viagens? Não tenho dúvida, Walter. Eu acho que essas mudanças que aconteceram, o fato de você entrar, exigir a operação de uma frota 0 quilômetro, 100% integralmente 0 quilômetro, isso provoca melhoria na saúde do trabalhador, né? Essa percepção ficou muito clara para os rodoviários aqui. Aí é uma área que a Adriana conhece muito mais que eu não vou nem entrar muito, senão depois ela puxa a orelha, mas assim, o fato de ter tirado o motor da parte dianteira dos ônibus, né, e transferido, feito a adoção por por parte do sistema, porque a boa parte do sistema ainda é aquele modelo antigo, que é uma crítica que a gente faz, né? São estrutura de ônibus montados sobre chassi de caminhão. Sim. Então você tem aquelas escadas é um impedimento de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, para obesos, para idosos, né? Para crianças, para quem está carregando cadeirante material. Nem se fala. Né? Cadeirante é um problema, porque mesmo tendo aquele elevador, e uma exigência do edital foi que tivesse, né? Muitas vezes não há manutenção, o equipamento não funciona. E há uma outra questão também. Quando um ônibus para atender um cadeirante, assim, e eu já percebi isso, há uma reação dos próprios usuários que estão embarcados naquele veículo, contrários àquele tempo que está parado ali para poder permitir o acesso do cadeirante, porque vai aumentar o tempo de viagem, né? Então, assim, o sistema, Walter, há uma série de possibilidades que podem fazer com que esse sistema se qualifique. Nós achamos
achamos que muitas coisas nós conseguimos avançar. Nós temos bilhete único, um pagamento de uma tarifa só, tarifas congeladas aqui que não são baratas, chame-se a atenção, mas estão congeladas desde 2020 por causa desse modelo de subsídio público. Nós podemos pensar em quê? Em eletrificação da frota. Então, os ônibus elétricos, né, que assim, é uma tendência mundial de substituição de frota, de troca de matriz energética no mundo todo, só que isso tem um custo. Como é que nós vamos financiar esse processo de substituição? Quem vai pagar? Vai ser recurso público? Ou passageiro? O que nós vamos fazer com as baterias desses veículos? Né? Como é que vai ser o descarte de material? Então, tem muitas questões para serem avaliadas. Nós podemos pensar em ônibus de piso baixo, que são mais caros, que são os ônibus que operam hoje. Né? O Darlan falou aqui que mora no Gama. O BRT, todos os ônibus têm piso baixo. Né? Não importa se são os articulados ou os padrões, aqueles veículos menores, tem piso baixo. A diferença que é de embarque entre um ônibus com piso baixo e esse tradicional é porque você para no nível do meio-fio, da calçada. Né? Então você consegue acessar de forma muito... Um cadeirante consegue acessar, você não precisa nem ter elevador no ônibus, porque você está no nível do ônibus, consegue acessar. Então, assim, possibilidade de qualificar ainda mais esse sistema, temos várias. Né? Tem modelos adotados no mundo que mostram, você pode ter ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi para todo mundo, com internet disponível para o cara já ir, né, para o usuário já ir adiantando o seu dia a dia. Agora, sim, isso tem um custo. Né? Hoje, o custo do sistema de transporte público do DF está estimado em quase 3 bilhões de reais ano. É um sistema que está aumentando o custo, porque é um sistema caro em função das nossas especificidades de território, são longas distâncias, baixa renovação de passageiro. Quem embarca no ônibus em Planaltina, no Gama, em Santa Maria, vai desembarcar aqui na área central. Então, ao longo do caminho, saindo de Santa Maria do Gama, o embarque de passageiro em toda a EP ali e a BR-040 não acontece. Né? Então, nós temos um sistema que, assim, por causa dessas características, ele tem um custo muito alto. Então, essa questão a gente precisa discutir, Walter. Só para se você me permite, não fique à vontade, só vou delimitar o nosso tempo aqui, senão o tempo passa, né? 3 minutos para cada resposta diante das perguntas. Mas o senhor pode... É só para complementar, que você falou na questão do passageiro que também fica lá atrás e o motor está lá atrás. A diferença é, o empregado ele fica no ônibus em média 8 horas. Mas eu concordo que o motor tem que ir lá para trás mesmo para facilitar a vida do motorista e do cobrador. Eu não fiz essa questão, né? Eu acho que já existe motores aí em moderna que nem barulho faz mais, não é? E com toda certeza, gastando um pouquinho mais, desde que não repasse para o passageiro, dá para realmente tocar, como disse o Dr. Wesley, é uma fortuna que entra no sistema de transporte. Quer dizer, não ter realmente condições de ter ônibus de melhor qualidade com uma fortuna dessa é algo para a gente também repensar. Mas deixa eu voltar com a senhora, doutora Adriana. Inclusive, o que o doutor Wesley pontuou em relação às pessoas cadeirantes, eu tenho aqui perguntas da Mariana, que encaminhou sua pergunta aqui através do Instagram, @Rádio e TV Justiça. Ele disse o seguinte: de quem é a responsabilidade de verificar as falhas nos elevadores? Do motorista? Outra questão também, como é realizada a manutenção nos elevadores para cadeirantes? Praticamente o mesmo questionamento. Bom, além dessas questões postas aqui pela nossa ouvinte, a Mariana, eu também faço essa colocação, né? Ou seja, já não passou da hora de Brasília ter a sua frota funcionando 24 horas? Parece que nós estamos no interior, deu meia-noite, vamos correr que dá meia-noite, o ônibus vai acabar, depois só chega às 5 horas da manhã. Quer dizer, Brasília já é uma potência, já temos aí, enfim, profissões sendo realizadas a madrugada toda. Aí o pessoal termina ali o seu turno de trabalho, tem que ficar dormindo no trabalho, então no banco da rodoviária, vai esperar das 5 horas da manhã para poder retomar o ritmo normal do transporte público. 3 minutinhos, doutora. É uma pena que a gente não vai ter tempo. Eu tenho N casos aqui para poder para contar, né? Assim, repita, por favor, o nome da... A Mariana. Mariana,
a gente não vai ter muito tempo, mas eu sugiro a você o livro Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Pessoa Surda e Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Equidade e Inclusão Social, que nós produzimos no contexto da Universidade de Brasília há alguns anos, né? Desde 2015 eu animo um grupo no Facebook chamado Acessibilidade e Mobilidade Urbana na Perspectiva da Cidadania. Esses 2 livros, né, encontram-se disponíveis lá. Obviamente, acesso o livro porque tem que ser dessa forma, né? Então, eu acho que em alguma medida eu consigo contemplar essa parte da acessibilidade. O outro elemento diz o seguinte: se a gente tem uma política que em um dos seus elementos sugere que a gente promova, né, os outros modos, né, os modos sustentáveis, se a gente não cria condições para que haja a migração, né, por exemplo, o transporte público coletivo, fica meio difícil, né? É interessante destacar também, eu estou tentando correr, tá, gente? Assim, porque foi uma rodada, assim, tão rica que vocês, colegas, conseguiram falar sobre planejamento urbano, acessibilidade, atores dos sistemas, a tríade de políticas públicas, né? A estrutura de poder no trânsito, porque a gente sempre prioriza as demandas do transporte individual motorizado. A gente falou de segurança viária, os usuários da via, saúde coletiva, saúde laboral, meio ambiente, novas tecnologias, comportamento em transporte, só nessa primeira rodada. Então, assim, para entender a riqueza. Samuel, olha só que importante. A gente tem que pensar na nossa política nacional de mobilidade urbana, mas também das políticas afins, né? E a gente, eu chamo a atenção aqui do PDTU, DF, né? Que uma das diretrizes é reduzir, na medida do possível, o número de viagens motorizadas para que a gente não extrapole a capacidade das nossas vias, né? A gente tem que pensar também, pensando na tríade de políticas, né? Planejamento urbano, planejamento de transporte e planejamento de circulação, que a gente tem que criar condições, e aí, dependendo da estrutura citadina também, se é uma cidade maior ou menor, guarnecer de condições para que outros modais, por exemplo, modal ferroviário, né, seja servido, para que haja integração modal rodoviário com modal ferroviário. Outro elemento muito importante é aqui onde pega meu primeiro amor, né? Porque eu sou doutora em transportes, mas eu venho da saúde coletiva e a minha dissertação foi voltada para a saúde do trabalhador. Destacar, primeiro, que os motoristas, né? E, por certo, o cobrador também, eles experimentam uma dupla carga de vulnerabilidade. Os riscos ocupacionais inerentes a qualquer trabalho, né, qualquer ofício, mas também os riscos inerentes ao trânsito. São várias horas de exposição, não é só durante o deslocamento. Aí, como potenciais morbidades relacionadas aos trabalhadores dos transportes, eu destaco obesidade, hipertensão arterial, varizes, hemorroidas, doenças da coluna, distúrbios do sono psiquiátricos, irritação ocular, distúrbios gastrointestinais, problemas respiratórios, perda auditiva, drogadição, dores renais, problemas reprodutivos. Para quem trabalha no transporte? Sim, sim. Meu Deus. Evidentemente que, assim, o que a gente pensa é contemplar a vigilância em saúde do trabalhador, criar condições para que o fator de risco eles sejam minimizados ou evitados mesmo, para que a gente não tenha o desfecho, né? O evento que, quando a gente pensa em saúde, evento acidente. E quando a gente pensa na área de segurança viária, o evento sinistro de trânsito. Tem mais coisa aqui para falar. Eu sei que a senhora está, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com a senhora. Eu já aproveito, inclusive, o que a senhora pontuou, já para transferir aqui para o doutor André, não deu tempo para ela colocar, doutor André, ou seja, os trabalhadores, né, que trabalham durante a madrugada, encerra ali a sua atividade 1h da manhã, já não tem mais ônibus, né, a não ser um tal de um corujão aí que ninguém sabe por onde é que ele passa, que hora que ele passa, mas juram que tem, né, o corujão. De alguma forma, essa hora a mais que o trabalhador fica, evidentemente, sem nenhum tipo de conforto, ali na expectativa de um ônibus passar, ou na rodoviária, ou então numa parada, dependendo do local em que trabalha, vai ter que esperar clarear o dia para poder ter mais segurança, para poder chegar até a sua parada. De alguma forma, pode suscitar, no caso aí, no caso, encarecer mais ainda para quem contrata esse trabalhador, ou esse trabalhador ele pode, de alguma forma, também reivindicar por essas horas que não tem um ônibus, mas o patrão pode dizer, não é problema meu. Enfim, como é que se resolve, como é que se debate essa questão, doutor André?
É complicado, né, Walter? Você nos coloca aqui com muita experiência, assim como o Sérgio Duarte, né? Eu já tive aqui algumas vezes numa sinuca de bico, sabe? Parabéns aí pela pergunta. E não, pensando no campo do direito do trabalho, não, esse custo não é do empregador, o empregador não vai ter essa responsabilidade, assim como o Wesley trouxe, essa responsabilidade é do Estado. O Estado tem que fornecer, como consta lá, como ele muito bem trouxe da Constituição, o Estado tem que oferecer o transporte público. E se o empregado, ele finaliza a jornada 1h da manhã, 1h30, 2h, e não tem transporte público para ele retornar para casa às 2h, ele tem que esperar então às 5h da manhã, o que eu sugiro? Que ambas as partes comecem a dialogar. O diálogo vai resolver esse problema. Eu quero crer que o empregador não vai deixar esse empregado até meia-noite, até 00:30, para ele finalizar a jornada, se não tem ônibus. E se ele teria que pegar o ônibus, então somente às 5h da manhã. Eu tenho certeza que se houver um diálogo entre o empregado e o empregador, eles vão ajustar. O empregador vai colocar um empregado que mora mais próximo ali naquele horário. Então, ao invés de você entrar 4h da tarde, um exemplo, e sair 1 ou 2 ou sair meia-noite, você entra 3, você entra 2, para você poder então sair ali 11, 11h30. E aquele empregado que mora mais próximo, que vem, que não necessita do transporte público, poderia chegar um pouco mais tarde e sair um pouco mais tarde. Isso ocorre nessas questões de bares. Ou os outros empregados ali, você tem 2, 3, vamos dividir então esse custo aqui e vamos pegar um táxi, vamos pegar um Uber. Tudo isso com o diálogo, eu penso que é a melhor forma de ser resolvido. Mas muito objetivo na pergunta, também objetivo na resposta. Esse custo não é do empregador, não tem condição do empregador custear 1h a mais aí para esse empregado, porque ele está esperando o ônibus. Existia a questão das horas itinerary até 2017. O que é essa hora itinerary? É aquela hora que o empregado, em tese, recebe. Isso ocorre mais em cidades que não têm transporte público, né? Então, você imagina aí um interior, nós estamos aqui ao vivo para o Brasil inteiro, então isso existia até 2017. Então, o empregado que saía ali 5h da manhã e pegava um transporte oferecido pelo empregador, ocorre muito em destilarias, essas coisas, fazendas. Então, o empregador fornecia um empregado às 5h da manhã, ele chegava efetivamente na frente de trabalho às 7h da manhã, trabalhava das 7 às 3h da tarde, retornava, pegava o ônibus, então chegava na sua casa em média às 17h. Então, essas horas itinerary, que é de 5 até às 7 e de 3 até às 17, essas horas havia uma condenação do empregador chamada horas itinerary. Mas, com a reforma trabalhista, isso foi retirado, então não tem essas horas. A jurisprudência tem sedimentado o entendimento, ainda dentro do meu tempo, de que os contratos de trabalho celebrados antes da reforma trabalhista, se ocorre ainda isso, esse empregado ele pode ajuizar uma ação nesse sentido. E até recebi mensagem aqui agora de um amigo meu que está nos ouvindo, Robert. Um abraço para o Robert, um abraço. Deixa eu buscar também o Dr. Morgan. Dr. Morgan, afinal, Brasília já tem a capacidade para ter o transporte público funcionando 24 horas? Olha, Walter, a demanda, ela existe, né? Mas isso passa, a gente lá na área acadêmica, a gente passa por um estudo para poder avaliar a situação. E ele chama essa matriz de origem e destino, né? E até recentemente eu estava vendo uma reportagem na nossa Câmara Legislativa, o deputado Max Maciel, que encabeça um pouco esse movimento, né, em prol da mobilidade urbana, e justamente cobrando essa matriz, né, esse estudo. O que é a matriz origem e destino? De onde saem e para onde vão os usuários, né? A região administrativa que sai, o motivo do deslocamento, se há parada no meio do caminho e depois ele continua, por exemplo, né? Uma mãe, ela para deixar o filho na escola e depois ela tem que ir ao supermercado e depois ela vai ao trabalho.
Então, saber por onde as pessoas deslocam, o horário, o perfil daqueles usuários, isso vai ajudar a gente a, de fato, poder responder essa pergunta. A princípio, o último estudo que nós temos tem mais de 10 anos nesse sentido. Então, acaba que está um pouco defasado. Talvez o Wesley pode trazer melhor informação nesse sentido, mas eu creio que é o primeiro ponto de partida para a gente tentar entender isso. Sim. Agora, uma das questões que eu poderia trazer é com relação ao meu estudo sobre a alcoolemia, só para complementar o quão isso é importante e poderia ser utilizado. Foi na minha pesquisa lá no mestrado sobre a alcoolemia, né, sobre o porquê, né, eu tento entender por que as pessoas bebem e dirigem, né, praticam esse comportamento. Uma das razões mais levantadas pelos respondentes é justamente a ausência de um meio alternativo para ela voltar para casa ou ir para o seu destino depois de ter ingerido. Por exemplo, a pessoa vai até tem um happy hour na empresa dela, sai, né, para um restaurante, mas depois de lá ela não tem um acesso ao transporte público e vai poder levá-la até um período. A gente sabe que depois de 10 horas da noite, né, a demanda de passageiros talvez cai e a circulação de transporte público diminui. Então, isso já serve como um dificultador, um fator que dificulta, né, com que pessoas poderiam auxiliar, na verdade, as pessoas não praticarem a ação de beber e dirigir. Poderia ser uma forma do Estado ou, né, da gente como sociedade auxiliar nesse ponto e diminuir o número de motoristas que dirigem sob efeito de álcool. Então, assim, o aumento, claro, né, como o Dr. Wesley colocou, a gente tem que pensar também no custo disso, né? Mas é um custo que talvez seria de bom retorno, então a gente vai ter que colocar isso no papel, porque o custo que a gente tem com o número de sinistros, com pessoas que sofrem, né, que vão para o hospital, é uma viatura policial que vai até o lugar, é corpo de bombeiro, é o medicamento que é gasto. Talvez, né? Talvez esse custo vale a pena pagar, né? Vale a pena. Então, eu reforço, né? Esse estudo da matriz do origem e destino, inclusive tem um estudo desse feito por um colega recentemente, que eu não sei se a abrangência dele é para toda a F, eu creio que sim, do Bruno, se poderia auxiliar. Então, falta, assim, né, um pouco de diálogo nessa parte para tentar chegar a essas soluções. Perfeito. Nós estamos caminhando aqui para fechar já a primeira hora. O tempo passou rápido. Antes de eu voltar com o senhor, doutor Adair, deixa eu aproveitar esses minutinho e meio, doutor Wesley, como pontuou aqui, né? O doutor Morgan. Quer dizer, um estudo, de certa forma, poderia mostrar com muita clareza se Brasília já comporta, quando eu falo Brasília, todo o Distrito Federal, o entorno, já comporta uma circulação de ônibus 24 horas? Sim, esse estudo, né, essa informação que o Samuel traz, né, essa pesquisa Origem e Destino, né, a pesquisa de mobilidade urbana, sim, ela é essencial para você planejar uma rede de transporte, né, porque é a partir dessas informações que você tem subsídios para identificar onde é que há a demanda, qual o tipo de demanda, o interesse, o motivo de viagem que as pessoas têm, os horários que saem, quando volta. Então, essas informações é que vão te dar subsídios para você, então, planejar uma rede de transporte para atender o território todo. A nossa última pesquisa de mobilidade, Samuel, ela foi feita em 2016, foi no âmbito de um plano diretor um plano de desenvolvimento de transporte público sobre trilhos, o PDTT, foi um produto contratado pelo metrô aqui de Brasília, para pensar uma possível rede de trilhos para o DF todo, e nesse processo de construção desse PDTT foi desenvolvida uma pesquisa de mobilidade, né? Então, aquela pesquisa, Walter, ela trouxe informações muito importantes. Eu queria destacar só uma, porque ela é muito grande, né? Isso, nós temos um minuto. Só para ter uma ideia de como é que é hoje o nosso sistema de transporte público, né? Segundo essa pesquisa, 44% das viagens feitas no transporte público aqui no Distrito Federal, elas estão concentradas em 4 horas durante o dia. São os 2 picos da manhã e os 2 picos da tarde. No entorno, essa proporção é ainda maior, são 66% das viagens concentradas em 4 horas do dia e o restante das viagens ao longo de todo o período, né? Então, isso dá uma dimensão para a gente da pressão que o sistema de transporte público recebe nesses horários de picos, né? Então, nós temos que pensar o sistema de transporte público, ele é importante para a cidade, ele é estrutural para a cidade. Quando não há oferta de sistema de transporte público, a cidade para. Pega a greve de metrô em São Paulo, o que acontece? A cidade para.
Então nós precisamos pensar esse sistema de transporte público, mas também pensar outras políticas públicas. Nós vamos pensar e falar mais também desse assunto, tá bom, doutor Wesley? Eu peço licença à doutora Adriana, como tem aos senhores, nós vamos para o intervalo, mas já já a gente volta e vamos entrar na segunda hora do nosso debate no Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Justiça agora, Rádio Justiça. Os destaques da justiça em todo o Brasil, as decisões que podem mudar o seu dia. Justiça agora. Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou a operadora Claro ao pagamento de indenização de 3 mil a um cliente por ligações excessivas para cobrar uma dívida indevida. A turma também determinou a rescisão imediata do contrato e a proibição de novas cobranças ao consumidor. Ao julgar o caso, a turma explicou que realizar cobranças é um exercício regular do direito do credor, mas que é vedada a exposição do devedor ao ridículo. O Ministério Público de Pernambuco inspecionou os serviços de requalificação do Parque de Esculturas Francisco Brenan, localizado no Porto do Recife, em frente ao Marco Zero. Foi verificado o andamento da obra, os equipamentos que serão instalados, assim como o processo de restauração e restituição das peças de arte que foram depredadas e furtadas do local. O parque deve ser reaberto ao público em 15 de dezembro, com planejamento de acessibilidade, nova iluminação, pavimentação, varetas de segurança, policiamento e controle de acesso de público e outros. Também haverá um novo, maior e mais moderno pier para a atracação das pequenas embarcações que levam turistas até o local, partindo do Marco Zero. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Paraná, ofereceu denúncia por lavagem de dinheiro contra o líder de uma organização criminosa que atua a partir de presídios e sua mulher, também ligada ao grupo. Conforme as investigações, o homem atua no setor financeiro da organização criminosa. No período analisado na denúncia, de 2016 a 2018, a movimentação das contas chegou a aproximadamente R$ 900 mil em valores da época. Além da condenação dos réus pelo crime de lavagem de dinheiro, a denúncia requer o perdimento de todos os bens, direitos e valores relacionados à prática dos crimes denunciados, no montante de aproximadamente R$ 900 mil, bem como a reparação de danos no mesmo valor. O homem atualmente está preso por condenação anterior por outros crimes. O Justiça Agora fica por aqui. Até a próxima. Justiça Agora. Rádio Justiça. O Instituto Não Aceito Corrupção prorrogou até 22 de dezembro o prazo final de inscrição para o 4º Prêmio Não Aceito Corrupção e convida estudantes, profissionais e empresas a se inscreverem. São 6 categorias: academia, tecnologia e inovação, boas práticas de governança corporativa, experiência profissional, jornalismo investigativo e comunicação local. Participe. Acesse o regulamento prêmionãoaceitocorrupção.com.br. O site do STF conta com mais um serviço para você. É o Informação à Sociedade. Um resumo didático sobre os temas em debate na Suprema Corte, em linguagem acessível, explicando de forma transparente quem entrou com a ação e o que foi decidido. O Informação à Sociedade fica disponível na primeira página do portal do STF, stf.jus.br. Basta clicar nos processos de interesse e acessar o resumo das decisões. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. O seu fim de semana agora tem muito mais informação aqui na Rádio Justiça. Justiça na Tarde Debate. Todo sábado, a partir das 2h da tarde, nossos convidados discutem temas de interesse da população: saúde, habitação, educação, trabalho, cidadania e justiça. Justiça na Tarde Debate. Todo sábado, das 2 às 4h da tarde. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos.
Quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna, em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo YouTube da Justiça Eleitoral. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Rádio Justiça, há 19 anos, amplificando a voz do Poder Judiciário. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. É atribuição do Supremo Tribunal Federal julgar as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Esse tipo de ação tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. Também compete ao Supremo julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei, que é um meio processual de garantia da Constituição. A ADC, como também é chamada, confirma a constitucionalidade de uma lei federal e garante que a constitucionalidade da lei não seja questionada por outras ações. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Minas Gerais é o estado brasileiro que possui o maior número de bens culturais reconhecidos como patrimônio histórico no país. Essa diversidade cultural pode ser apreciada em vários municípios mineiros, como nas cidades históricas de Ouro Preto, São João del Rei e Diamantina. A defesa desses bens é prioritária para o Ministério Público de Minas Gerais. Nos últimos anos, foram resgatados mais de 200 itens do patrimônio cultural, como peças sacras, objetos e documentos históricos. O MPMG trabalha também de forma preventiva, por meio de ações coordenadas e campanhas. O Ministério Público conta ainda com o aplicativo Sondar, que auxilia na investigação, agilizando o trabalho das polícias e dos promotores de justiça. A ferramenta aposta na participação da comunidade, de pesquisadores, de professores e de todo cidadão que deseja colaborar com a proteção do patrimônio cultural. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. No início era tudo conto de fadas. Começaram com as crises de ciúmes. Me jogava na parede, na janela. A sensação era de morte. A gente precisa tomar uma atitude. A gota d'água para mim fazer a denúncia foi a minha filha ver. Minhas duas filhas foram vítimas de abuso sexual dele. No desespero, a gente pensa que não tem saída. E a justiça vai ser feita. Eu consegui a medida protetiva. Ninguém bate, ninguém maltrata ninguém por amar. A gente cuida, a gente cuida. É difícil, mas a gente consegue. Pelo fim da violência contra a mulher. Denuncie. Disque 180. Tem saída. Uma campanha do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 8 minutos. Vamos então já avançar aqui na segunda hora do nosso programa, que hoje o assunto que estamos debatendo é a questão do transporte público, né? Nas suas vertentes. Mas o foco aqui é justamente como melhorar o nosso transporte público. Falamos agora há pouco a respeito dos nossos ônibus, né, com motor que era na frente, agora está atrás, mas eu quero crer que não é em toda a frota, né? Ainda tem ônibus que ainda tem motor realmente na frente e com toda certeza ainda causa muitos problemas, não só para o motorista e cobrador, como também para os passageiros. E outro ponto também que os ouvintes estão nos ligando aqui e mandando as suas mensagens, Brasília enfrentou uma onda de calor recentemente que, pelo amor de Deus,
mesmo abrindo, portanto, aí janelas dos ônibus, ou aquela tampa na parte de cima, o ar que vinha para dentro era enormemente quente. E cadê o ar-condicionado do ônibus? Ou a passagem é tão barata assim que não seja possível também adequar com o ar-condicionado o transporte público? Em que pese que o BRT que o senhor embarca, né, doutor Danley, tem o ar-condicionado, mas funciona assim, normalmente, tranquilo? Vai muito de cada unidade, né? Alguns sim, outros eventualmente mas não é 100%? Não é 100%, infelizmente não. Mas o que tem, às vezes tem, mas não está funcionando, é porque não tem mesmo? Tem e não funciona. Ou por algum motivo, simplesmente não está ativado ali no momento, né? Uhum. Entendo. Acho que eu volto com a doutora Adriana, não é? Doutora Adriana, então eu volto com a senhora, ou seja... Quer dizer, é claro que quem paga a passagem acha que paga muito caro. E quem recebe, as empresas acham que recebem muito pouco, porque o custo realmente é muito grande na avaliação dos empresários. Afinal de contas, o nosso sistema de transporte, pelo recurso que é despreendido, pela passagem, pelos recursos que são repassados, quer dizer, não seria suficiente, ou esse valor, esse volume não seria suficiente para adequar os ônibus, por exemplo, com ar-condicionado, porque realmente aqui na nossa capital federal o calor realmente é muito forte. Quer dizer, o que está faltando para a gente, de alguma forma, melhorar a estrutura, os nossos ônibus, como o doutor Wesley também falou com muita propriedade, né? Os nossos ônibus são montados sobre um chassi de caminhão, ou seja, fica naquela, quando faz a curva, ele não sabe se vai tombar ou se não vai tombar, porque realmente é muito estreito o chassi. Enfim, quer dizer, pagamos realmente um preço justo do transporte público e temos, no caso aí, o retorno também de forma justa, em termos de qualidade, ou pagamos muito caro e temos um serviço de transporte público que não é tão eficiente assim? Walter, essa análise mais econômica eu vou deixar para o meu amigo Wesley, né? Porque realmente não é uma área que eu pesquiso de forma aprofundada, mas a gente pode trazer outros elementos acerca dessa mesma temática, né? Por exemplo, a questão da fiscalização, né? Você azeitar esses contratos de modo que você contemple, né, esses elementos que a gente entende como elementos que guarneçam de segurança, de conforto para o usuário. Isso é um aspecto. O outro aspecto a se considerar, e até retomando um pouquinho que tinha sido discutido anteriormente, especificamente pelo Samuel e pelo Dr. André também, desculpa, Samuel, é porque a gente é próximo, então aqui eu não chamei ele de doutor Samuel, né? São aspectos que eu infiro ser importante o resgate, que seja feito o resgate deles. E aqui eu sou péssima para decorar nome de instituto e tal, mas assim, eu queria ressaltar aqui com relação à programação do transporte, né? Porque a gente busca também a eficiência econômica, né? A eficiência do transporte, a gente também não pode lotar as vias com trocentos ônibus, né? Tem a capacidade da via, então a gente fala também da eficiência econômica, né? E da eficiência em todo o serviço. Tudo tem que estar em equilíbrio, né? A gente tem que buscar a homeostase nesse aspecto. Então, eu ressalto aqui os estudos realizados pela própria antiga Codeplan. Eu disse que eu não me lembro, porque agora modificou o nome, eu ainda não consegui decorar. IPDF, pelo IPDF. A querida Renata sempre me manda aqui alguns resultados, né, e me deixa mais ou menos atualizada e informada, porque a gente consegue dimensionar qual é essa demanda, né, sempre destacando que aquele usuário mais vulnerável, né, hipossuficiente, muitas vezes, é aquele que mais depende do transporte público. Mas, por exemplo, quando eu penso numa estrutural, aí eu percebo lá que talvez não se utilize tanto o transporte público coletivo e se utilize mais a bicicleta ou caminhadas, mas aí tem uma relação com o mundo do trabalho, doutor André. Porque aí até a questão da empregabilidade. Perceba, Walter, amigos, tem uma relação, é bastante complexo. Eu acho que a maior beleza que há no mundo dos transportes, né, nessa área do conhecimento, é essa necessidade de interdisciplinaridade, você dialogar com várias áreas, né, e áreas sociais, e determinantes sociais de saúde. E aí eu queria dizer uma coisa para o senhor, doutor André, que quando eu penso, e aí fazendo uma provocação, se você me permite, Walter,
Entendi. Eu sempre penso em dois teóricos, né, o Dourado e o professor Aldo, né, quando ele fala da Brasília expulsiva, da Brasília expulsa e a Brasília excluída, né? Quando eu penso, quando há um aumento na tarifa, e eu entendo que os segmentos sociais mais vulneráveis, eles não moram nos grandes centros, eles meio que são empurrados para as localidades onde a moradia é mais em conta, contudo não tem acesso ao trabalho, né? Muitas vezes acesso aos serviços de saúde. Isso ficou muito notório na época da pandemia, que o percentual de alta complexidade em saúde diminuto quando a gente considera os serviços de saúde. É importante entender que quando é majorada a tarifa, isso tem um impacto gigantesco na renda daquela pessoa. E muitas vezes faz com que ele perca o emprego, porque o empregador ele não está muito disposto a pagar, fazer essa compensação. Ou o trabalhador faz a sua própria compensação, né, dessa diferença, ou ele perde o emprego. Então, a gente tem que sempre pensar nessas três políticas, elas precisam andar juntas, né? Precisam ser concebidas juntas. É o processo de urbanização, né? As políticas urbanas, as políticas de transporte, as políticas de circulação, por exemplo, que faz com que a gente tenha um movimento pendular prevalente quando a gente considera no entorno, porque o cidadão ele mora numa localidade que não tem emprego e necessariamente ele tem que sair de casa, trabalhar o dia inteiro e voltar quase de madrugada para casa novamente. Então, assim, isso me toca profundamente. E, assim, por isso que a gente também tem que fortalecer os espaços de participação e controle social, mas identificando a diferença entre demanda e necessidade. Você tem que chegar junto. Eu não entendo, juro por Deus, eu não entendo um conselho de transportes que a participação, a representatividade é tão diminuta, porque encontremos inspiração nos conselhos de saúde, por exemplo, no contexto do DF, cada RA tem tá certo, tudo bem, o de Brasília é o deliberativo, os outros são consultivos, mas por que não um conselho de transportes descentralizado, contemplando a realidade de cada RA e, quiçá, contemplando também a realidade dos municípios que compõem a área metropolitana de Brasília, que é parte da gente também. A gente tem que parar de pensar que o entorno é um problema, não é um problema, é parte da solução também. Só que essas pessoas, elas precisam ser ouvidas, e todas as RAs, porque senão a gente vai continuar na mesma lógica da estrutura de poder que prioriza a necessidade do veículo individual motorizado e estigmatizando o transporte público coletivo como se fosse para segmentos sociais mais vulneráveis. Não, é direito de todos nós, né? É direito meu também. Eu não sou motorizado, faço questão de jamais ser, amo andar de transporte público, eu aprendo demais, eu sou daquela que bate papo com todo mundo e procuro saber qual é a realidade, entender aquele cotidiano, até para que na oportunidade de precisar participar de um programa dessa envergadura ou ser consultada enquanto doutora, eu tenho que contribuir no aspecto conceitual, mas o aspecto da vivência também. Senão meu discurso fica vazio. Exato. A senhora falar de transporte público e andar de Mercedes. Bom, doutor André, a doutora Adriana levantou um assunto realmente muito interessante, que é a questão trabalhista, né? Ou seja, hoje já tivemos casos aqui da peneira ela ser rodada quando existem pessoas buscando emprego e mais de uma, então faz uma peneirada lá para ver as chances de cada um. E geralmente quem mora distante do trabalho, em torno, quase sempre é preterido de alguém que mora próximo do local de trabalho ou, no mínimo, dentro do Distrito Federal. É correto essa peneirada? Fica a critério do empregador? Não tem um risco aí de preconceito, alguma coisa assim, doutor André? Olha, Walter, eu vou devolver com uma pergunta. O valor das passagens é um fator que afasta o empregado dessa contratação? Da contratação, talvez até sim. Pode ser que seja um valor. Não estou dizendo que está certo e ainda não cheguei para te responder essa pergunta. Mas
Pode prosseguir. Mas, ao longo do contrato de trabalho, aquele empregado que é bom, aquele empregado que se destaca, o valor da passagem não é uma óbice para o empregador. Então, trazendo agora para tentar responder e já levantando a bola levantada pela doutora Adriana, essa questão das passagens, de fato, é algo assim que deixa nós eu falo todos os empregadores, de cabeça branca. Essa questão, esse valor muito caro, é muito alto, mas aqui é uma obrigação do empregador. Assim como aquela primeira resposta eu disse que a obrigação não era do empregador, aqui está muito claro na lei de que se o empregado utiliza 1 ou 2 ou 3 transporte público, o empregador tem que custear. Isso aqui é claro, é regra básica. Até os... Quantas vezes forem necessárias embarcar no empregador tem que pagar. Tem que pagar. Então, normalmente o empregador, o empregado trabalha aqui nas proximidades. Um exemplo, né? Ali, L2. Sim. Vai ali na metade da L2. E o ônibus dele vem até a rodoviária e daqui para ali ele precisa pegar outro, que antigamente era R$2,50, R$3, não sei se ainda é esse custo. E aí o empregador não pagava esse transporte. Então o empregado, depois que saía, ou até no curso do contrato de trabalho, ia lá, ajuizava, entrava com uma reclamação trabalhista e se via, claro, com uma sentença reconhecendo esse direito desses empregados. Então, o empregador ele tem que custear com as passagens. Ele pode fazer aquele desconto que a lei dispõe de até 6% ali do valor dessas passagens. Mas, agora, na hora da contratação, pode ser um fator que pesa. O empregado, você tem ali 2, 3 pessoas, você tem um empregado que mora mais próximo e um empregado que mora mais longe? Pode. É correto? Não é correto. Se o empregado conseguir provar que ele não foi contratado por um ato discriminatório, por uma questão de residir mais longe, né, do que esse outro, a dificuldade aqui é a prova. Se o empregador mandar um áudio, né? Olha, eu não vou te contratar porque você mora mais longe e eu estou contratando uma outra pessoa aqui. Então, a gente pode pensar em uma possível reclamação trabalhista, porque isso eles chamam na jurisprudência um dano moral pré-contratual. Ainda não há uma relação de trabalho, não há uma relação de emprego ali, mas existe sim uma possibilidade de uma indenização moral, que é o dano moral pré-contratual. Então, eu penso que pode ser um fator, não estou dizendo que é legal, tá? Pode ser um fator que afasta essa contratação. Agora, uma vez empregado, se o empregado for bom, se for aquele empregado que cumpre o que tem que cumprir, isso não é de forma alguma algo que vai tirá-lo do mercado de trabalho, sabe? Depois de empregado. Pois não. Doutor Morgan, o ar-condicionado no transporte público, doutor Morgan, por que não chega aqui na nossa capital federal, como também nos ônibus que fazem as linhas da região do entorno da nossa capital federal? Walter, a questão do aprimoramento, né, da melhoria da frota, modernização, ela passa justamente, como o Wesley pontuou, por detalhes em edital, né? Então, isso volta ali no que eu estava falando, né, da construção de elementos normativos, né, pelo poder público, que vão garantir, né, que esses elementos que chegam, né, na comodidade, como o doutor Darley colocou, do usuário. Então, melhoria dos assentos, são esses detalhes, né? Serviço de internet disponível, próprio ar-condicionado. Então, isso tudo vai através de detalhes. Na composição, eles têm que estar inseridos ali dentro do documento editalício. Tem que existir, no caso, então, quem concede a autorização para circular esse ônibus. Exato. Com essa frota. Então, né, como o doutor Wesley colocou, foi em 2012, né, o último edital. Então, lá atrás, né, 10 anos atrás, né, nós tínhamos uma expectativa, nós tínhamos uma condição. Né? Hoje, 10 anos depois, né, nós podemos ter outras várias. Então, não sei até quando que foi essa concessão, mas enfim, o próximo ele já deve contemplar isso também para que se possa ser exigido do poder público. E até nesse sentido, Brasília, né, o Distrito Federal, ele tem, né, o seu plano de mobilidade urbana, como a doutora Adriana colocou,
né, e ele já elenca, né, vários elementos nesse sentido, né, em termos de qualidade do serviço, mas, assim, ampliando um pouco, é uma exigência esse plano de mobilidade urbana para cidades, né, ali com mais de 500 mil habitantes. Né, isso está na política aqui, né, na lei 12.587, 2012, né, mas também exige para municípios com mais de 20 mil habitantes. E aí a gente vê que, assim, e a lei, ela traz, voltando a essa questão de financiamento, né, porque isso tudo envolve o dinheiro, né, no final das contas, para implementar as melhorias, a gente tem que pensar de onde vão vir esses recursos, como que eles vão chegar. Então, a própria legislação, ela traz que os municípios que não tiverem esse plano de mobilidade urbana, essa política de mobilidade urbana, eles vão ficar com restrições de receber recursos da União. E de onde que vem esses recursos, né? Quais são os recursos que a União repassaria aos municípios, aos estados, para custear, né, todo esse serviço público? Né? Ela traz, né, como... Né, aí a legislação ela vai trazendo e vai indicando os destinos próprios, por exemplo, CID combustíveis. Então, no valor do combustível que a gente paga, está inserido, né, a contribuição, que ela, desse valor que é arrecadado, né, no valor de combustível, 30% para arredondar, né, dos 30% do valor que é arrecadado, vão para estados e municípios. Tá? Que, de fato, é quem vai botar a mão na massa, no final das contas, né? Quem vai fazer ali o plano funcionar. Os municípios ficam só com 25% disso. Mas o município que não tem, por exemplo, né, esse plano de mobilidade urbana, né, os acima de 20 mil habitantes, eles já podem ter uma restrição de receber esse valor, que é para ser revestido em infraestrutura, né? Construção de faixas, investimento em infraestrutura em geral para a mobilidade urbana. Nós temos o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, FUNSET. 5%, né, de toda a receita de multa vai para o FUNSET. Então, toda multa que não é aplicada em termos gerais, de circulação, conduta, enfim, 5% vai para o FUNSET. Né? E esse FUNSET, ele é repassado, né, para os gestores do trânsito. Só que a gente tem um dado aqui do Instituto do IPEA que, desse valor, 75% foi contingenciado, ou seja, não foi repassado. Por quê? Tá? Não foi repassado, não chegou ao destino final, por contingenciamento, tá? Para bater metas de superávit primário. Então, desde 2010 a 2019, né, nesse estudo do IPEA, 75% desse valor não foi repassado. Tá? Ou seja, são 13 Isso a gente pode entender como um desprezo? Pois não seria... essa palavra é muito forte, mas ela é como se fosse uma não priorização da mobilidade urbana do serviço público em si. Tá? Então, apenas 2 bi foram investidos e 40% desses 2 bi foram para apoio institucional, questões mais administrativas. Então, assim, a gente percebe assim, que precisa, né, de uma maior atenção justamente a esses recursos, né? E como eles chegam, como que eles estão chegando, por que não estão chegando, né? E quando chegam, claro, se eles estão sendo revertidos no que precisa ser revertido. Então, assim, a matemática ela é muito complexa, que o recurso vem de várias fontes, mas precisa do acompanhamento, né, dessa matemática para, de fato, ver se há comodidade, que é o que a gente está falando, se esse investimento vai ser revertido na qualidade do serviço prestado. Vamos entrar nessa discussão, doutor Wesley? Não, pode perguntar. Então vamos lá, né? Então a pergunta é simples, cadê o ar-condicionado dos ônibus? Isso vai no pouco que eu já comentei numa das minhas participações aqui anteriores, né, Walter? Assim, tudo que for para qualificar o sistema, isso tem um custo e esse custo precisa ser dimensionado de como é que vai ser pago. Mas aqui em Brasília, como disse o doutor Morgado, quer dizer, esse dimensionamento foi feito em 2010 para... Quer dizer, de lá para cá não teve mais nenhum para ver como é que a gente vai, como é que virá a próxima frota. Quer dizer, nada disso aconteceu. Teria um motivo pelo qual ainda não aconteceu, portanto, esse levantamento de dados para melhorar a nossa frota de transporte público aqui. O senhor teria como nos ajudar a entender esse ponto, doutor Wesley? Sim, vou tentar. E aí você fica à vontade para controlar o tempo aí. Pode deixar, eu estou de olho no senhor. Eu falo bastante aqui, a gente vai, né, mas eu falo sempre muita propriedade. Da tarde. A gente fica aqui muito tempo, né? Mas o seguinte, o sistema de transporte, quando ele é pensado para uma cidade, uma das questões principais é essa equação econômica, né? Como é que esse sistema se sustenta? Hoje nós temos no mundo todo, assim,
historicamente nós tivemos sempre um modelo que foi baseado unicamente na arrecadação de tarifa. Então, o usuário é que bancava o sistema de transporte público nas cidades. Então, toda a receita lá, você só contava com aquela receita para bancar o próprio sistema, para gerar recursos para financiamento, para pagar trabalhadores, a taxa interna de retorno do empresário. A receita era essa, né? Você não tinha receitas complementares, você não tinha receitas acessórias aí para ajudar a financiar esse sistema de transporte público. Quando entra o subsídio, né, você dá uma nova perspectiva, porque você retira o peso, você tira essa fatura do colo do usuário. Por que o sistema do entorno, se comparado com o DF, o sistema que opera no entorno aqui, que é chamado de interestadual semi-urbano, por que ele é um modelo diferente? Nós não temos no entorno gratuidade, por exemplo, para estudantes. Não temos no entorno gratuidade para pessoas com deficiência. As gratuidades de idosos que são constitucionais, são garantias constitucionais, elas estão restritas nos ônibus do entorno aos assentos ali na frente do ônibus antes da passagem da catraca. Então, você tem uma limitação. E aí os próprios motoristas, assim, até por desconhecimento, tem uma orientação talvez das empresas, há uma restrição para o transporte de muitas gratuidades nos ônibus ali, porque acaba retirando o passageiro. Essa é uma lógica perversa de um sistema de transporte público que depende só da receita do usuário. Quando você retira essa pressão, esse peso, você dá uma nova perspectiva. Você pode pensar em novos produtos, você pode pensar em tecnologia para os ônibus, você pode pensar no ar-condicionado. Nós estamos vivendo, eu inclusive abordei isso num artigo recente, assim, o que a mobilidade urbana pode fazer para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nós temos uma responsabilidade, né? Como é que nós contribuímos nesse processo? E aí, essa discussão era muito acadêmica, né? Assim, era muito localizada nos ativistas do meio ambiente. Hoje, a população do mundo inteiro está percebendo que o aquecimento global é um problema que afeta o dia a dia da cidade, né? Como é que a temperatura esse ano foi maior nós aqui no DF em relação ao ano passado? Quando é que nós ouvimos a nossa geração falar em seca na região amazônica, né? Como é que nós vimos tantos eventos climáticos extremos acontecendo, derretimento de geleira, calor na Europa, né, em regiões historicamente mais frias. Então, essas questões todas precisam ser repensadas. Nós precisamos substituir uma urgência para o sistema para o transporte, repensar essa substituição dos combustíveis fósseis. Não dá para continuar nessa lógica de investir em petróleo ser a base de orientação dos transportes no mundo todo. Então, há um movimento para essa mudança, para essa transformação, Walter. Agora, há um custo, que esse custo precisa ser pensado, né? É uma coisa que eu estou insistindo. O sistema de transporte público dos DF, hoje, atualmente, custa 3 bilhões. Nós temos transparência de dados, de informações? Nós duvidamos. É uma crítica que a gente sempre faz, é um tema que a gente leva para o Conselho de Transporte, sempre para debater. Porque aqui essa tarifa técnica, só para você ter uma ideia, hoje o custo individual, a tarifa técnica aqui, o custo para transportar um passageiro, o custo real assim, do sistema, ele estava em torno de R$ 8,42, segundo dados daqui da CEMOB, né, da Secretaria de Mobilidade do DF. Até esse seria um trajeto, imagina, daqui a Goiânia. Médio, aqui no DF, a operação no DF. No DF. Para transportar um passageiro, esse passageiro custa hoje no sistema R$ 8,42. E atualmente paga quanto? A passagem, o teto da passagem é R$ 5,50, a passagem mais cara. Então está no vermelho. Quando você pondera os passageiros que são transportados no sistema, uma boa parte é gratuidade, então estudantes são gratuidades, pessoas com deficiência são gratuidades, idosos são gratuidades. Então, você pondera essas participações, no final, a tarifa média, considerando todos esses acessos entre quem paga e quem não paga, se você for estabelecer uma tarifa média, segundo a CEMOB, essa tarifa média é de R$ 2,51. É menos da metade do valor da tarifa usuário, R$ 5,50. Então, esse R$ 5,91 é o que o GDF entra para continuar praticando as tarifas de R$ 2,70, R$ 3,80 e R$ 5,50, aqui no DF são 3 tarifas, né? No entorno as tarifas são muito mais caras. Você pega, por exemplo, Águas Lindas, a tarifa é R$ 10.
Né? Então, assim, você tem um subsídio que ele é financiado pelo poder público, aqui no caso o DF, né, que a gente defende que isso seja uma lógica que deveria ser estendida para o país todo, o Estado financiar o sistema de transporte público. Não é o usuário financiar só. O usuário, né, se não há condição de implementar, por exemplo, um projeto de tarifa zero, que é a gratuidade universal para todos, mas o usuário ficar com uma parcela pequena dessa conta. Então, tem lugares que a participação do usuário é 30%. Aqui no DF nós caminhamos para isso. Hoje o GDF banca 70% do custo e o usuário está pagando 30%. Então, Walter, assim, voltando um pouco à sua pergunta, esse sistema tem um custo. Então, se a gente pensar num novo modelo, nós queremos agora implementar, fizemos uma licitação em 2012, os contratos acabaram de ser renovados por mais 10 anos. E aí uma crítica que nós fizemos, renovou o contrato com empresas que não renovaram a frota. Isso é um erro. Isso é a percepção do usuário, do sistema. Tem ônibus que quebra no meio do caminho, tem ônibus que já perdeu o eixo. Ônibus por causa dessa pressão violenta que o sistema de transporte público, tem um nível de desgaste muito grande. Não é o nosso carro que a gente sai eventualmente para fazer deslocamentos mais curtos. É uma pressão de um ônibus, viagens, né? Muitas viagens durante o dia, transportando passageiros, né? Sofrendo essa pressão de carga, tal, que é preparado para isso. Então, esse sistema ele tem um custo muito alto. E se a gente for pensar em mudar tecnologias, né? Nós queremos então agora todos os veículos vão ser elétricos, né? Se vira, vamos fazer uma nova licitação, vamos estabelecer isso no edital, vai ser uma exigência do edital. E quem entrar no sistema, quem for apresentar a proposta, já conhece as regras com antecedência. E aí, estabelecido isso, você vai apresentar propostas para ofertar um nível de tecnologia de serviço baseado no edital. Então, há a possibilidade de pensar num sistema desse. Hoje, com essa decisão do GDF em prorrogar os contratos por mais 10 anos, não vai ser possível porque os contratos estão baseados num edital feito em 2012. E aí, só para você ter uma ideia assim, de como é que o impacto disso na cidade, quando a licitação foi feita, e uma crítica que nós fizemos na época, o corredor da EPTG já estava pronto para ser operado, né? E aí vocês lembram que Estrada Parque Taguatinga. O corredor da EPTG ficou muito tempo sem a operação de ônibus. Por que ficou muito tempo sem operação? Já estava pronto lá, era só os ônibus ocuparem o espaço. Porque um detalhe, o corredor foi pensado, né, foi projetado com paradas do lado esquerdo, então os veículos, os ônibus teriam que ter portas de ambos os lados, né, inclusive do lado esquerdo, para fazer embarque e desembarque de passageiro no IPTG. Só que na licitação, e quando foi feito o edital em 2012, o corredor já estava pronto, já sabia que ia operar, precisava de ônibus com porta de ambos os lados. E aí no edital, quem tiver a curiosidade de pegar o edital do sistema de transporte em 2012, tem lá, até reconhece, olha, apesar de o corredor da IPTG exigir ônibus com porta de ambos os lados, para esse edital nós vamos não exigir não vamos fazer essa recomendação, continue então, as empresas vocês vão apresentar proposta só considerando o ônibus de porta do lado direito. Isso fica mais barato, né? Porque você vai retirar, para abrir porta do lado, o ônibus fazer porta a indústria projetar ônibus com porta esquerda, vai retirar alguns assentos, vai perder um nível de passageiro. Então o GDF resolveu não fazer isso, né? Não fez, não exigiu, deixou, continuou os ônibus, e aí os ônibus com porta direita não dava para operar num corredor de porta esquerda. Essa mudança foi feita no início da gestão desse atual governo, fez uma mão inglesa, vocês lembram, foi uma modificação provisória. Então o ônibus, quando ia para Taguatinga, em vez de ir na pista de lá, ele ia por essa pista de cá, né, no contrafluxo dos demais automóveis, foi um arranjo para poder viabilizar a operação. E aí começou a exigir das empresas, então, olha, nós vamos precisar agora dos ônibus com porta dos dois lados. Apesar de não estar no edital, vocês agora vão trazer esses ônibus para operar nesse processo de renovação das frotas, e a gente revisa a sua tarifa técnica. O custo vai aumentar, porque esses ônibus vão ser mais caros, vocês estão entrando com os ônibus mais novos, e aí a gente revisa a tarifa técnica. Então, mais um minutinho para o senhor. Sim. Então, esses custos, tudo que se pensar para qualificar o sistema de transporte público, para ofertar um serviço melhor para o usuário, isso pode ser pensado. Agora, é essa conta que a gente precisa discutir. Conta com transparência, que a sociedade conheça, tenha formação a dados, acesso a processo de reajuste e revisão de tarifa,
né? Então, tudo é possível. Nós podemos imaginar uma frota aqui 100% elétrica para o DF, com ar-condicionado. Isso vai melhorar a percepção do usuário, vai qualificar o sistema de transporte. Mas é como é que a gente paga essa conta que a gente precisa discutir com muito cuidado. Perfeito. Doutor Danley, quer dizer, eu tenho aqui a pergunta da... Deixa eu ver, essa aqui é da Mariana. Aliás, essa aqui é da Andressa. Ela quer saber se Brasília pode ter... Quer dizer, no metrô eu sei que tem vagão destinado somente para o gênero feminino. E ônibus? Caberia também ônibus para embarcar somente o gênero feminino? É uma das questões levantadas aqui pela Andressa. E ela também faz um pontuamento aqui, que eu modifico aqui um pouquinho aqui o que ela coloca, mas o sentido é o seguinte, que ela coloca, às vezes, passageiros que não fez muito ali o seu asseio e termina, portanto, entrando no ônibus e causando um desconforto para as pessoas que estão ali por perto. Pergunta se de alguma forma teria como, eu imagino que não deixar entrar, eu acho que seria demais, né? Mas, sei lá, alguma coisa que pudesse de alguma maneira preparar a pessoa de uma maneira bem, com muita antecedência, para ela chegar no ônibus e não causar desconforto para as pessoas, né, que estão ali embarcadas. De repente a janela não abre, não tem ar-condicionado e a pessoa fica num desconforto muito grande. Quer dizer, essas duas questões para o senhor. É uma questão de educação pública. Acho que essa questão do asseio, isso tudo deve ser introduzido desde jovem nas escolas, para as pessoas entenderem que um convívio em sociedade, a pessoa precisa estar minimamente bem para o convívio social, né? Tudo bem que existem casos que diversos trabalhadores, por exemplo, que trabalham em atividades braçais, precisam voltar para casa. E, eventualmente, os seus empregadores não dão a oportunidade de eles tomarem um banho, de eles trocarem de roupa. Tudo bem que esses trabalhadores, eles têm ali um ponto. Porém, essa educação que pode ser passado desde as escolas, isso é uma questão de educação pública, pode ser passado desde bem cedo, é que para um convívio em sociedade, e principalmente levando em consideração a superlotação dos ônibus atualmente, deve ser observado esse ponto, porque realmente quem já pegou ônibus aí sabe que essa não é uma situação nem um pouco agradável. Com relação aos vagões para mulheres, eu acho interessante, mas temos que ver a questão da viabilidade. Tem que ver se vai existir essa questão da organização, da organização do sistema próprio para poder trazer essa informação para as mulheres, se vai ter a viabilidade desses ônibus exclusivamente, os vagões tudo exclusivamente para as mulheres. Acho que muitas reclamam muito do assédio sexual e muitas que têm essa reclamam com justa razão. Com muita razão, com muita razão. E muitas que desejam isso é justamente para evitar. Eu tenho 2 irmãs. Eu não me imagino, eu fico revoltado só da ideia de eventualmente isso poder acontecer com elas. Então, é justo essa requisição. Se fosse implantado, deveria ser feito um serviço de treinamento para os profissionais, de viabilidade ali dentro do próprio sistema. Não acho uma ideia ruim, mas o ideal é que as mulheres se sentissem confortáveis para, entre os homens, irem e voltarem tranquilas, sem se preocuparem em ser assediadas. Perfeito. Bom, como o nosso tempo já está caminhando, o tempo está voando. Eu não sei o que está acontecendo com o relógio. Não sei se é o Neto que está correndo com o relógio, mas com certeza é o tempo que passa quando o debate é bom. Realmente o tempo voa. Então vamos fazer o seguinte. Começo já com a senhora, viu, doutora Adriana? Vou dar 4 minutos para cada um dos senhores ficarem à vontade naquilo que não foi perguntado. De repente alguém tem uma resposta. Não me perguntou aquilo, deixa eu ver. Né? Então, doutora Adriana, fique à vontade dentro dos 4 minutos. Agora você é severo nos 4 minutos, porque senão vai ter que diminuir o tempo de alguém aqui, né? Então, começa com a senhora, doutora Adriana Modesta. Eu sei que o agradecimento é depois. É depois, né? Isso. O meu foi tão grande que eu agradeci antes. Walter, eu acho que assim, tem alguns aspectos, e quando eu falo dessa questão de gênero, tem alguns aspectos assim, que eu entendo assim, pontos positivos, mas outros assim, que ficam...
por exemplo, eu não vou, me perdoa, tá, metrô, se eu estiver falando a frase errada. Mas, salvo engano, eu acho que outro dia eu li assim, é normal o vagão estar lotado, o que não é natural, alguma coisa assim. É natural o vagão estar lotado, o que não é natural é importunação sexual. Ok, mas é natural ele estar lotado, e eu entendo, tipo assim, vamos, assim, super lotado, o primeiro vagão, eu acho que é o primeiro só, vagão super lotado, mas e as outras? Eu tô livre, né? Eu consigo reduzir a questão da importunação, né? Mas, assim, e ele estar lotado, ele continuar lotado. E aquela passageira que não consegue embarcar naquele vagão exclusivo. Porque isso já aconteceu comigo, eu tive que ir para o vagão em que não era exclusivo. Então, assim, não seria interessante também a gente trazer uma discussão de uma formação para a cidadania também, né? Porque associa-se sempre essa atitude a um gênero, né? Mas você não discute a questão de forma mais aprofundada nessas diversas camadas. É uma percepção, tá? Não é uma afirmação, né? É uma percepção, e eu posso estar equivocada, porque eu tenho sempre algum cuidado quando o seu lugar de fala, mas será que o lugar de fala, assim, eu já vi mulheres misóginas, eu já vi pessoas negras racistas, né? Então, eu tenho um certo cuidado. Mas só a guisa de reflexão mesmo. Mas aí, indo para o ponto específico, o Samuel, ele tocou num ponto importante, que é a questão dos planos de mobilidade, né? E, salvo engano, ele foi protelado, né? Foi prorrogado mais uma vez, né? Na verdade, acho que está na terceira vez que se... Teve uma medida provisória agora, né, neste governo, e aí ele foi prorrogado para 2024, 2025. Só que a medida provisória, ela não foi aprovada, ela não foi votada, né, no Congresso, enfim. Ela não passou aí, eu não sei como é que ficou, na verdade, não acompanhei mais. Se aí continua vigente os prazos que estão na lei, né, 12.587, ou como ficou. Porque, teoricamente, pela lei, vai até 12 de abril de 2023, ou seja, já passou o prazo. Agora, com a medida provisória, iria prorrogar para 2024, 2025. Mas como ela não foi votada... Mas aí eu dou um passo atrás perguntando. Sim, ok. Estamos só prorrogando. Na verdade, estamos só... Né, foi protelada essa exigência e tal... Mas até agora, quantos municípios que estão nessas condições de obrigatoriedade efetivamente apresentaram seus planos de mobilidade? E mais, como é a participação social, né? Quais são as tendências que a gente pode observar a partir desses planos de mobilidade que já foram organizados, já foram apresentados? Acho que tem uma discussão muito ampla. E a gente está vivendo Primeiro, um detalhe, um adendo. Nossa matriz de transporte, ela é altamente dependente do modal rodoviário. Isso é um fato. O outro aspecto é que a gente tem que considerar, e aí vai na linha dos gestores, vai na linha do contingenciamento, e aí a gente tem alguns elementos exógenos aos transportes, que a gente não pode nem estar falando muito aqui, né? Doutor, viu, senhores advogados? A senhora tem 30 segundos, viu, doutor? O que a gente tem que perceber a janela de oportunidade que estamos vivenciando mais uma vez, né, com a volta dos investimentos, né, e a gente precisaria fazer alguns recortes temporários, aí contando do final da década de 1990 e a estagnação e a retomada, muito influenciado pelos eventos esportivos que tivemos, né? E volta a reforçar, porque não voltamos a discutir a questão do trem de passageiros, trem regional de passageiros, que é uma bandeira que eu também levanto. Doutor André, também para o senhor, 4 minutos também. Muito bem. Eu vou trazer para um tema que infelizmente ocorre e que ocorreu agora recentemente, que foi aquele acidente entre o trem e um ônibus, né, ali no CIA, e das eventuais responsabilidades, né, o que isso pode, até que ponto que isso pode impactar. Então nós temos que entender as condições daquele empregado que ele estava trabalhando, se estava nas plenas condições dele. Falo do empregado do ônibus, né? Se estava em plenas condições, o que ocorreu, porque
pelas notícias que a gente lê, estou falando aqui com base nas notícias nos jornais. Ele, logo após, entrou em surto e foi internado e tudo, então ele ficou em surto psicótico. Então, esse tipo de acidente, ele gera um dever, tanto do Estado quanto da empresa, seja para os familiares das vítimas que estavam ali dentro daquele ônibus, porque infelizmente teve uma moça que faleceu, então os familiares dessa moça, eles podem ajuizar uma ação pleiteando indenizações morais, dano material, pensões, seja pensão material, vitalícia ou não, a depender de cada caso. E naquele caso ali também, para o empregado, pensando nessas condições e até mesmo para a família, aquilo ali já ele vivencia a tese aplicada ali, é uma responsabilidade objetiva, porque o empregado dele, aquele emprego que ele está trabalhando, ele ostenta mais risco. Um exemplo, você aqui tem menos risco, Walter, do que aquele empregado que está dentro de um ônibus rodando toda a cidade. Então, também, na mesma linha, como ele está propenso a ter um risco maior do que você, do que eu, que nós estamos aqui juntos, a responsabilidade é objetiva e o empregador vai responder por aquele acidente, independente de quem foi aí, digamos assim, a culpa pelo acidente. Se foi de um terceiro, do metroviário, do trem que estava, se foi do Danley que estava dirigindo, então se ocorre algum dano. A não ser, é claro, as excludentes aí de responsabilidade, uma culpa exclusiva, uma culpa exclusiva aí desse empregado, que também pode ser, tudo isso pode ser avaliado. Então, mas o que eu quero deixar com essa fala os empregados e os familiares podem ajuizar uma ação, os familiares, se houver óbito do empregado que estava efetivamente contratado. E no caso da moça ali que sofreu esse óbito e dos outros usuários do sistema, então os familiares dessa moça poderão entrar com uma ação de indenização na justiça comum, e aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus, que não vieram a óbito, graças a Deus também, se tem algum tipo de dano, eles vão poder ingressar com as suas ações em juízo, discutindo esse dano material, essa responsabilidade, tanto da empresa quanto do Estado. Dentro do meu tempo, tá vendo, Walter? Muito obrigado. Foi perfeito. Como a doutora também foi perfeita. Agora vamos esperar o doutor Morgan agora. Para mim, uns 4 minutos para o senhor. Precisa diminuir um pouquinho para a gente acelerar aqui, viu, doutor Morgan? Mas fique à vontade dentro na verdade, eu queria retomar mesmo o conceito de mobilidade urbana, né? Que é tratado em vários elementos legais. Mas sob a perspectiva dessa aqui, o que é a mobilidade, né? Para que serve? O que é isso? Justamente para a população ter acesso ao seu bem-estar. É o quê? Ter acesso ao trabalho, ter acesso ao lazer, ter acesso à saúde. Ou seja, a pessoa precisa se locomover. O ser humano, ele precisa se locomover. E como que ele vai se locomover? Por isso que o acesso ele tem que ser universal, tem que ser amplo, né? Ele tem que ter questão de acessibilidade envolvida. Então, assim, tem que ser sustentável, porque envolve, né, a questão com o meio ambiente, mas também uma questão econômica, a sustentabilidade socioeconômica. Então, assim, esse pilar. Então, a gente tem que partir desse princípio quando a gente fala de mobilidade urbana. E quando a gente percebe que não é dada a prioridade, aquela questão da matriz de mobilidade que ela está invertida, as pessoas passam mais tempo nos congestionamentos, né? E com mais tempo em congestionamentos, a gente tem maior emissão de gases poluentes, a gente tem aquele tempo que a pessoa perde, né, no trânsito que ela poderia estar produzindo, ou não, ela poderia estar no momento de descanso com a família, dando atenção aos filhos, ou enfim, fazendo sua atividade de lazer, enfim, que qualquer que seja. E a gente percebe que essa que é a realidade hoje nas grandes cidades, né? São Paulo, 26% da população passa 2 horas no trânsito. Recife, 31 minutos em média tempo de espera de um transporte coletivo. Rio de Janeiro, o preço da passagem representa, em média, 1/3 da renda das famílias. Né? Então, quem utiliza no dia a dia, por exemplo, transporte, 1/3 da renda da família é revertida por transporte público. Curitiba, 35% das viagens
a pessoa tem que fazer 3 baldeações, pelo menos, para chegar até o destino. Então, você imagina, né, o tanto que ela tem que se locomover até chegar no destino final. Então, a gente não está atingindo, cumprindo, né? Que inclusive é meta de desenvolvimento sustentável, né, Wesley? A gente estava discutindo outro dia que isso, inclusive, é uma política que vem até das organizações, né, internacionais, que está inserida também na nossa legislação, que é uma meta para 2030, está na agenda da ONU, incluir de forma eficiente, eficaz, né, em todos os sentidos, o transporte coletivo. E isso, o que implica? A gente tem que chamar quem usa o transporte individual motorizado, o que vai fazê-lo deixar de utilizar esse transporte individual. Não basta só, a professora Edena colocou, você colocar esse transporte à disposição, mas você tem que convencer as pessoas de que vale a pena. E não é só o ônibus, né, Wesley? Né? Como a gente estava conversando agora, tem o metrô, tem outras opções. Por isso que tem que ser uma coisa interligada, né? Tem que ser um planejamento que você contemple diversas opções. A pessoa vai escolher aquela que melhor se adequa. Perfeito. Então, passa por aí a minha contribuição aqui. O nosso tempo encurtou muito. Eu vou ter que sacrificar aqui o Dr. Wesley, como também o Dr. Danley. Enfim, 2 minutos para cada um, né? Começo com o senhor, Dr. Wesley. Tá bom, obrigado, Walter. Eu quero agradecer o espaço aqui e dizer o seguinte, a qualificação do sistema de transporte público é possível, né? Ela não passa só por agregar tecnologia à frota, ela passa também por questões que são importantes, por exemplo, eu destaco uma delas que é o investimento em infraestrutura exclusiva. No DF nós temos 135 quilômetros só de faixas e corredores exclusivos para o transporte público, e ter isso, essa infraestrutura faz uma diferença muito grande na vida da cidade, de quem utiliza o transporte público, né? O tempo de viagem reduz. Nós precisamos avançar nesse processo de ampliação de infraestrutura exclusiva para transporte público. Nós temos uma política muito tímida. Nós precisamos avançar, por exemplo, na qualificação de calçadas e redes cicloviárias para que aconteça a integração intermodal. As pessoas chegam aos pontos, às paradas de ônibus, a estações e terminais caminhando, né? Boa parte. Então, precisa ter calçadas qualificadas para que as pessoas possam deslocar com segurança e chegar, por exemplo, a utilizar o sistema de transporte público. Né? Nós precisamos ter, por exemplo, painéis de informação para que as pessoas saibam o horário de chegada do próximo ônibus, como é no sistema de trilhos. O trilhos tem um diferencial, circula por corredores segregados, não disputa espaço viário com automóvel, e investir pesado em política de restrição ao uso dos automóveis, que é uma bandeira muito cara para o MDT. Se a gente não há perspectiva de continuar uma lógica investindo em novos viadutos, em ampliação de mais faixas, em construção de túneis, porque isso não é uma fórmula que não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? E na perspectiva do território, Walter, já caminhando aqui para o final, para te deixar tranquilo, nós defendemos, queremos discutir isso num próximo programa aqui, uma rede metropolitana de transporte público, né, que não tenha diferença entre a rede que opera no DF e a rede do entorno. Né, que os benefícios que estejam aqui, existam aqui, sejam estendidos aos usuários do entorno, com qualificação dos sistemas, dos dois sistemas, porque são sistemas que operam dentro do mesmo espaço viário. Você pegar linhas que vêm do entorno sul de Valparaíso, Lusiânia, Cidade Ocidental, boa parte do trecho é no mesmo espaço que os veículos aqui do DF. Então, é ilógico você manter 2 redes funcionando, uma com benefícios e outra completamente sem. E, por fim, no plano nacional, a bandeira que nós defendemos, a política, é a construção do Sistema Único de Mobilidade Urbana. Essa é uma perspectiva para qualificar a política, para que a política entre tenha compromisso dos entes federados a partir de um arranjo interfederativo. É isso. Tá, obrigado. Doutor Danley, seja bonzinho comigo, né? Mas fique à vontade. Aí com uns 2 minutos. Sendo muito objetivo, a questão da melhoria do transporte público, do serviço público, deve ser uma meta da administração pública. Sim. E com relação a custo, tem que ser progressivamente. Mudança de toda a frota de uma hora para outra, o custo vai ser absurdo. Mas que seja uma meta da administração pública e que seja feito de maneira progressiva. Em prol da sociedade. E com relação, vamos observar também a segurança e as condições de trabalho das pessoas que trabalham no serviço público, no transporte público. Muitos motoristas têm essa pressão absurda e eventualmente desenvolvem síndromes, como a síndrome de burnout, que pode gerar afastamento e tudo mais. Então a questão do calor, da baixa infraestrutura. Que inclusive a
legislação das doenças ocupacionais foi revista depois de 24 anos. Exatamente. Então, exatamente. Então é importante... Já incluía, mas foram incluídas outras. É importante essa observação. Tudo em prol do cidadão. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Os senhores estão convidados, como a senhora também, a nossa produção já está ali, a Ana Possati, para que possamos voltar e dar continuidade, porque só ficou o gostinho de quero mais, né? Esse nosso debate. É evidente que existem outras questões que podemos avançar, tirar dúvidas. Tem muita gente que ligou, mandou suas mensagens, não foi possível realmente atender. Então, vamos fazer o seguinte, a nossa produção já marca com os senhores, evidentemente, dentro do tempo de cada um dos senhores, como também da senhora, para que possamos voltar rapidamente para darmos continuidade a esse debate, tá bem? Aguardamos os senhores, como também a senhora, para o nosso próximo debate. Agradeço de coração a todas as participações e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos aqui com o nosso Justiça na Tarde, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Bom fim de semana, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.